Boa tarde, sou Daniela Sartori, primeira aprenda da 20ª Região Tradicionalista. Trago hoje para os senhores um pedaço da literatura de minha região. Então, a literatura refere-se sobre a história e a cultura de um país, estado, município ou entidade específica. Cada lugar tem suas formas de expressar sentimento. O Rio Grande do Sul, sendo um estado riquíssimo em história e cultura, se sobressai quando falamos em literatura e autores rio-grandenses. A 20ª Região Tradicionalista, como em toda parte do universo, contém diversos nomes de escritores, como por exemplo o Sr. Odilon Gomes de Almeida, Jacob Euren, Luiz Carlos Pez, entre tantos outros. Mas teve um que mais se destacou. É o caso do importante literário gaúcho Charles Kiefer. Charles Kiefer nasceu no município de 3 de Maio, no dia 5 de novembro de 1958. Filho de Lorena e Osmar Ademar, o mais velho de 3 irmãos. O gosto por livros foi revelado em Charles já desde o seu primeiro ano de vida, pois, conforme relato da sua mãe, Dona Lorena, ela disse que quando o filho completou um ano, o pai colocou na sua frente um livro, um revólver e um martelo. A escolha do filho foi rápida e certeira, foi no livro, no qual o fazia diferente dos demais jovens e crianças, pois ele sempre estava com seus intocáveis livros e se dedicava à religião e à escrita. Charles estudou e no segundo grau, quando terminou, ele foi embora de 3 de Maio, foi para o município vizinho, Santa Rosa, onde lá ele trabalhou em um jornal como escritor e mais tarde, então, teve uma passagem por São Paulo e Porto Alegre, onde se fixou e é cidadão honorário. Trabalhando, ele conseguiu estudar e formar-se. Atualmente, ele reside em Porto Alegre, é professor da PUC e tem mais de 30 obras lançadas, além de centenas de participações. Charles Kiefer se destacou de vez na literatura no ano de 1982, com o lançamento de Caminhando na Chuva. Foi seu primeiro livro, O Lírio dos Vales, um soneto de poemas, Kiefer não considera como uma de suas bibliografias, pois, conforme ele, não era um livro literário, e sim um assassinato da literatura. Então, a mãe dele e a irmã contaram que depois que ele já tinha mais conhecimento sobre literatura, ele pegou todos os exemplares do Lírio do Vale que ele encontrou, inclusive o da mãe, e queimou, porque ninguém merecia ler aquele tipo de obra. Então, mais tarde, já com renome, Charles Kiefer lança a obra O Pêndulo do Relógio, o qual conta a história de Alfredo Milho e de sua família, que viviam em um pequeno município, Pau de Arco, num tempo da lei da oferta e da procura, em que nem fumo Alfredo plantava mais para o próprio consumo. Tinha que comprar tudo na cidade. A horta de Alzira, sua esposa, não existia mais. Soja tomou conta. O potreiro ainda tinha para os bois viverem, por condições financeiras de comprar um trator não havia. Alfredo, como de costume, estava ouvindo o programa de rádio da cooperativa Cotripal, do qual ele é dissociado. Então ouviu diversos nomes de agricultores que estavam sendo chamados para comparecer na cooperativa e resolver assuntos de interesse. Entre todos aqueles nomes, ouviu o seu. Ele então ficou nervoso, o que poderia ser. Achou que fosse alguns sacos de soja que estava devendo para a cooperativa por conta da compra de um arado que tinha feito. Mas no outro dia foi até lá e viu que apenas aquelas sacas de soja tinham sido multiplicadas por um número ainda muito maior. Ele mesmo não sabia ler.
sua dívida não poderia ser quitada, pois o único bem que havia era sua terra, e ela estava hipotecada no banco, não tinha como vender. Alfredo então ficou desesperado, escondeu tudo da família, pois achou que era direito de homem resolver. Foi para casa naquela noite, dormir não conseguia. Até o barulho do velho pêndulo ouvia, atrapalhava o sono. Há quase 3 décadas, aquele culto prosseguia. Alzira, sua esposa, dava corda todo dia no velho relógio de pêndulo que ganhasses de casamento. Alfredo, incomodado, muito nervoso, tinha vontade de parar o pêndulo, mas pensou: 27 anos por 365 vezes. Não poderia fazer isso. Alzira se magoaria. Na mesma noite, foi até o galpão. Não aguentando mais a pressão, lá amarra uma corda no caibro mais alto. O velho relógio diminuía paulatinamente a distância entre um movimento e outro. Livre de engrenagens, o relógio ficou em repouso absoluto, onde nada mais o incomodaria. Charles Kiefer retratou muito bem na sua obra o dia a dia de pequenos agricultores que, com a produção única da soja, foram iludidos. E infelizmente não foi só numa obra literária que isso ocorreu, mas em várias famílias, onde pessoas foram iludidas, tiveram vitais consequências ou iniciaram um novo processo, o êxodo rural. Se quem nega as suas raízes perde a identidade, e quem perde a identidade perde a voz. Com essa frase do escritor Charles Kiefer, agradeço a atenção dos senhores. A questão, não sei se você salientou, o que mais te atraiu para fazer pesquisa nesse setor? Eu, logo que saiu o tema, já para o regional, eu então fui pesquisar o que tinha de literatura dentro da 20ª região, porque conhecimento como um grande escritor, a gente não tem. Por exemplo, Érico Veríssimo, que outras regiões têm, escritores mais renome. Então, nos outros municípios tinha, como o seu Odilon Gomes de Almeida, de Santo Augusto, que publicou livros, e Charles Kiefer, de 3 de Maio, o município onde eu resido, eu tinha conhecimento. Então, eu fui atrás de informações sobre ele. Falei com o escritor. Chegaste a conversar com ele? Eu conversei só via e-mail, porque ele vai pouco para 3 de Maio. Eu não tive essa oportunidade, dentro de 2 anos, conversar com ele. Mas falei com a avó dele, com a mãe, com a família. Eles se enganjaram muito, né, nessa ideia de retratar a vida de Charles, que antes não havia sido trabalhada. Isso, não havia sido trabalhada mais a fundo por alguém sobre a história dele, né? Apenas como um livro. Ele foi patrono da Feira do Livro, foi até Feira do Livro de Porto Alegre, foi patrono da Feira do Livro de 3 de Maio. Então, dentro do município ele tinha o nome. Só eu, por exemplo, não tinha lido nenhuma obra dele. Não tive esse contato. Então, após
comecei a pesquisar, que eu comecei a ver a grandeza que era a literatura dentro da região, em que antes eu não enxergava isso. Não havia muita divulgação, não há Isso, muita divulgação. não há muita divulgação. Então agora enganjei mesmo, que antes, se não fosse a ciranda, não teria essa oportunidade. Conhecimento que me conhece. Show. Obrigada. Obrigado. Agradeço.